Bom dia a todos. Bom dia, bom dia. Quarta-feira, dia 8/7. Vamos dar continuidade aqui no nosso tema, né? Que é a função quadrática. A gente vai estar falando aí um pouquinho agora da forma fatorada, beleza, galera? Então, eu queria começar falando desse cara aqui com vocês. A forma fatorada, galera, ela é uma nova perspectiva, uma nova forma de você ver a função quadrática. A cara da função quadrática, ela era bem assim, ó, né? Eu havia falado isso aqui para vocês, ó. Você escolhia alguns valores para x, né? Ela ia operar, ia fazer a operação, né? Ia devolver o y para vocês, né? E ia devolver o y para vocês, certo? Só que esse f de x que aparece aqui, esse f de x aqui que aparece, é a conhecida ax ao quadrado mais bx mais c, beleza? Só que quando eu escrevo assim, ó, forma fatorada. Gente, fatorada é você escrever na forma de uma multiplicação. Sempre na forma de uma multiplicação. Por exemplo, olha só, o número 4. Se eu quiser escrever o número 4 na forma fatorada, eu posso fazer 2 vezes 2. Estou escrevendo o número 4 na forma de uma multiplicação. Ou ainda, né? 2 ao quadrado. Se eu quiser colocar, sei lá, 27 na forma fatorada, posso colocar assim, ó. Posso colocar como 3 ao cubo. 3 vezes 3 vezes 3. Né? 3 ao cubo. Se eu quiser colocar o 15 na forma fatorada, posso colocar 3 vezes 5. Não é isso? A forma fatorada é você escrever na forma de uma multiplicação. Tem como você escrever a função quadrática, com essa cara feia que ela tem aqui, ó. Né? Essa carinha feia dela aqui, ax quadrado mais bx. Tem como você escrever isso aqui na forma fatorada. É só você fazer assim, ó. F de x igual ao a, né, ao coeficiente a, vezes x menos a primeira raiz, vezes x menos a segunda raiz. Beleza? Então, isso aqui é uma forma de você escrever a forma fatorada quando você tem já lá no gráfico as duas raízes da função. Tá? As duas raízes da função. Aqui está uma demonstração para vocês de como que ela surgiu. Ó. Ele usa a ideia de soma e produto. Vamos trabalhar na demonstração aqui. Como função quadrática é um tópico que vocês já viram no nono ano, veja de novo no primeiro ano, e como eu estou com tempo também, eu estou trabalhando em cima das demonstrações, tá? Então, olha só. Aqui, por exemplo, olha o que ele fez. Ó. Ele pegou a forma da função quadrática normal, como vocês conhecem, né? Y igual a x quadrado mais bx mais c. Pegou ela normalmente, né? O que ele fez? Ele colocou o a em evidência. Então, ele colocou o a em evidência. Ax quadrado dividido por a, vai sobrar só o x quadrado. Bx dividido por a, aqui, bx dividido por a. C dividido por a, ficou c sobre a. Beleza? Só que olha só. Aqui tá vendo que apareceu assim, ó? B sobre A e C sobre A? Isso aqui não lembra um pouquinho da soma e produto? Olha só. Isso aqui é a soma das raízes que a gente viu na aula passada, que é menos B sobre A. E o produto delas, que é C sobre A. Né? A única diferença é que aqui o sinal tá de mais, ó. E na soma, o sinal ele é menos. Aqui ficou o produto, C sobre A. Então, o que ele fez? Olha só, ele escreveu normalmente isso daqui, só que fazendo assim, ó. A, abre colchete, né? X quadrado. Aí, o que ele fez? Olha só. Menos x1 mais x2. Por que x1 mais x2? Porque B sobre A seria a soma das raízes. Beleza? Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. A, lá tá aparecendo assim, ó. Aqui, ó. A x ao quadrado. Se você fizer isso aqui, ó, menos b sobre a x, menos b sobre a x, mais c sobre a. Olha só, repara bem. Se eu fizer menos com menos, volta a ser mais. Concorda comigo? Então, o que ele fez? Ó, a x ao quadrado menos, e que aparece aqui? Menos b sobre a, soma das raízes. É você fazer x1 mais x2.
vezes esse x que está aqui de fora, mais C sobre A é quem? x1 vezes x2. Fecha aqui o parênteses. Tranquilo? Botar colchete, né? Melhor. Colchete. Beleza? Então é isso que ele faz aqui, ó. Nesse passo. É isso que ele fez, tá? Então agora o que ele pegou? Ele pegou esse x que está aqui e fez uma distributiva, ó. x1 vezes x2. Ele fez essa distributiva bem aqui, ó. Beleza? Fez a distributivazinha em todo mundo, tal, né? De tal maneira que ficou assim, ó. A, olha só, x quadrado menos x1 vezes x, tá? Menos, professor, mas aqui tá mais. É, mas tem um menos aqui de fora, ó. Menos com mais fica menos. x1 vezes x2, tá? Ou x2 vezes x. Mais x1 vezes x2, fecha o colchete. Beleza? Só que aí, olha só o que aconteceu. Ele conseguiu perceber que o x, ele aparece... Opa, botei a caneta, né? Deixa eu botar o marca-texto. Ele percebeu que o x, ele aparece aqui e ele aparece aqui. Beleza? Então, o que ele fez? Ele colocou em evidência, tá? Ele colocou em evidência esse x bem aqui, ó, que aparece aqui e aparece aqui. A mesma coisa ele fez aqui agora, ó. Ele reparou que o x2, ele aparece aqui e aparece aqui também. Então ele colocou em evidência esses dois caras. Beleza? Então ele colocou em evidência o x2 daqui, ó. Então nesse primeiro termo, nesses dois primeiros termos, ele colocou o x em evidência e depois ele colocou o x2 em evidência. Foi isso que ele fez, ó. Seria esse passo aqui. Beleza? Quando ele colocou em evidência, olha o que apareceu aqui, ó. Colocando o x em evidência, ficou x que multiplica x menos x1. E colocando o x2 em evidência, que é esse verdinho, apareceu assim, ó. x2 vezes x menos x1. Só que se você olhar de novo, com maior detalhe, olha só, com outro canetinho aqui, ó. Olha aqui, colocar com azul. Quem apareceu agora, ó? O x, olha só, x menos x1 apareceu aqui e apareceu aqui de novo, x menos x1. Ele apareceu dos dois lados. Então, o que você vai poder fazer aí, ó? Né? Colocar em evidência o x menos x1. Coloque em evidência. Colocou? Pega os que estão de fora. X menos x2. Aí apareceu aqui, ó. Então, a forma fatorada, ela ficou assim, ó. A que multiplica x menos x1 vezes x menos x2. Que é a forma fatorada dela. Beleza? Então, ele colocou em evidência, ele colocou o A em evidência, estabeleceu a soma e produto das raízes. Pera aí, deixa eu só botar meu celular aqui no silencioso. Estabeleceu a soma e produto das raízes, beleza? E em seguida, ele colocou em evidência duas vezes, né? Quando você coloca em evidência mais de uma vez, a gente chama isso de fatoração por agrupamento, beleza? E aí ele escreveu a forma fatorada da função quadrática, que é a que multiplica x menos a primeira raiz vezes x menos a segunda raiz. Essa aqui é a forma fatorada da função quadrática. Beleza? Quanto que você vai usar isso aqui? Geralmente, quando você tem questões de gráfico. Quando você tem questões de gráfico, às vezes já vai aparecer as raízes para vocês. Aí, para você voltar para a lei de formação, a lei que definiu aquelas raízes, tá? Você pode utilizar a forma fatorada, que é mais rápido. Beleza? Fala comigo, tudo bem? Ninguém? Vocês estão bem, gente? Tomaram café? Tudo certo aí? Beleza. Então, assim, mais ou menos, Pedro, ó, vamos fazer um exercício aqui. Vamos fazer um exercício. Por exemplo, esse cara aqui, que foi a dúvida da Rafaela, que ela me pediu no início da aula, né? Já estava até aqui no slide que eu deixei para vocês. Acho que eu até apelei, né? Já peguei logo uma questão pancada aqui. Não, mas vamos fazer ela. Olha só.
A figura mostra os gráficos das funções f e g. A função f é uma função quadrática. A g é uma função afim. A g é uma função afim com reta orientada para baixo. Significa que o a dela é negativo. A parábola também, com cavidade voltada para baixo. O a dela é negativo. Beleza? Ambas aí são a g, no caso, ela é decrescente, né? E com cavidade voltada para baixo da parábola, porque o a dela é negativo. Beleza. Fala para mim, eu não estou olhando o chat aí. Estou olhando só para a tela do slide. Quem são as raízes da parábola? Da função quadrática? Quem são as raízes da função quadrática? Liga o microfone aí. Fala comigo. 3 e 1. Então, se eu colocar na forma fatorada, ó. Forma fatorada é assim, ó. Y igual a x menos x1, x menos x2, não é isso? Opa, botei 2 sem querer. X menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz. x2, perfeito. Então, ó, y igual a x menos a primeira raiz é 1. X menos a segunda raiz, que é 3. Beleza. A é igual. Só um detalhe. Como é que a gente faz para encontrar esse A? Agora. E agora? Como é que a gente vai fazer para encontrar esse A? É só ele que está faltando. Para a gente fazer uma distributivazinha aí. Ver uns pontos. Alguma ideia? Perfeito. Você quer substituir qual valor? Tem um que está bem fácil. Qual? Posso pegar, por exemplo, o x do vértice? Esse cara. Quando o x é 2, o y dele é 1. Ou seja, esse ponto aqui, ó, 2 e 1, ele pertence, esse ponto 2 e 1, ele pertence à parábola, não pertence? Então eu posso substituir ele aqui na função, não posso, ó. O y vai ser 1, né? O y vai ser 1 quando o meu x for 2. Não é isso? Vocês estão comigo, gente? Fala comigo, pelo amor de Deus, eu sou carente, gente. Tá tudo bem? Beleza. Então, ó, 2 menos 1 vai ficar 1, né? Não preciso colocar. 2 menos 3 vai ficar menos 1. Menos 1. Gente, então tá aí, ó. Menos A, o valor de A é menos 1. Graças a Deus que o A deu negativo, né? Porque a parábola tem concavidade voltada para baixo. Tinha que, de fato, ser negativo. Vamos só escrever novamente, então, a lei de formação? Só escrever novamente aqui a lei de formação. Y igual menos 1, tá? Menos 1, que multiplica x, menos 1, que multiplica x, menos 3. Vamos fazer a distributiva aqui agora? Ó, y é igual menos... Vamos fazer esse aqui, ó. Esses carinhas aqui, ó. X vezes x, fica x ao quadrado. X vezes menos 3, menos 3x. Menos 1 vezes x, fica menos x. E menos 1 vezes menos 3, fica mais 3. Beleza? Então, ficou y igual a menos. Aqui ficou x quadrado, menos 4x, mais 3. Como o menos está aqui de fora, vamos só matar ele, matar esse sinal. Faz aqui o joguinho de sinal. Menos x ao quadrado, mais 4x, e menos com mais fica menos 3. Então, essa daqui é a lei de formação normal, ó. Ó, tá vendo? É a lei de formação. Tá? A lei que define a função f. Essa parábola com concavidade voltada para baixo aí. Belezinha? Só que o que a gente fez? A gente saiu da forma fatorada, beleza? Saímos da forma fatorada e chegamos na lei de formação normal. E como é que a gente utilizou a forma fatorada? Pegando ali as raízes da função, que seria o ponto 1 e o ponto 3, encontramos o valor de A através do ponto 2 e 1, porque o ponto 2 e 1 pertence, tá? Já a gente vai falar o que é esse ponto, a gente chama de x do vértice, tá? E achamos a lei de formação da função f, beleza? Qual é a lei de formação da função g? Qual é a lei de formação da função g? Essa foi a letra A, né?
E aí, qual a ideia aí? Fala comigo. Quero que vocês falem comigo aí, pô. Hum. Delta y sobre delta x. Você fala do coeficiente angular, né? Esse aqui, ó. A função afim ela é assim: y igual a x mais b, né? Para você achar o coeficiente angular, perfeito. O que você faz? Variação em y sobre variação em x, né? E essa variação são das coordenadas do ponto. Mas aí eu já te pergunto, quais seriam esses pontos para a gente aplicar aqui? Que pertence à funçãozinha g. Fala aí, 2 pares ordenados. Isso. Perfeito. Isso, perfeito. Então, ó, você já tem um ponto 2 e 0. 2 e 0 tá aqui, né? Esse ponto aqui, que é a raiz da g, né? É a raiz da função g. Então, ó, quando o x é 2, o y é 0. Esse é um ponto que pertence à função a g, né? Funçãozinha g. O outro ponto, igual você falou, é o ponto 7 sobre 2 e o y dele. Mas quem é o y desse cara? O y desse cara. A gente pode determinar como? Hein? Isso. Como 7 sobre 2 ele pertence tanto à reta, que está para baixo, quanto à parábola, então eu posso pegar esse 7 sobre 2 aqui e substituir na f da parábola. Que ó, da parábola é assim, ó, menos x ao quadrado, mais 4x menos 3. Não é isso? Então, se eu substituir no lugar do x 7 sobre 2, vamos ver aqui, menos 7 sobre 2 ao quadrado, mais 4 que multiplica 7 sobre 2, tudo isso aqui, menos 3. Quanto é que vai ser o valor de y aqui, hein? Aqui vai ficar menos 49 sobre 4, mais 7 vezes 4 aqui dá 28, dividido por 2, ficaria 14, né? Menos 3. O MMC ali é 4, beleza? Multiplicar tudo por 4, né? Que aí fica melhor. Multiplicar tudo por 4. Aqui vai ficar menos 49, mais... Aqui vai ficar quanto, hein, galera? Se eu multiplicar, vai ficar... Aqui vai ficar 56, né? 56. E aqui vai ficar 12. Aqui vai ficar menos 12. Pronto. Menos 49 mais 56. Aqui vai ficar 7 positivo, né? 7 positivo. 7 menos 12 ficaria menos 5. Então, menos 5 sobre 4. Tamo junto? Confere aí comigo, tá? Vê se eu não fiz conta errada, mas é isso mesmo. Menos 5 sobre 4. Esse é o y do cara, que tá aqui, ó. Menos 5 sobre 4. Belezinha? Bom, ó, agora a gente tem esses dois pontos, né? Tem esses dois pontos. Tem um ponto 2 e 0, tem um ponto 7,5 e menos 5 sobre 4. A gente pode achar o coeficiente angular da reta, né? A taxa de variação, utilizando isso aqui. Variação delta y sobre delta x. Beleza? Deixa eu abrir aqui um outro slide para vocês, para chegar espaço. Ficar organizado. Só duplicar esse cara aqui. Vocês estão entendendo aí? Fala comigo. Tudo certo? Beleza. Então, só para a gente finalizar aqui, para não quebrar a linha de raciocínio, né? Então, a gente colocou aqui, ó. Só ver se eu tô apagando certo. Então, a gente colocou aqui, já achamos aqueles dois pontos, beleza? Já achamos dois pontos aqui. Acho que eu queria apagar esse marca-texto aqui, mas tá chatinho. Deixa eu ver se vai. Depois eu apago isso aqui. Então, beleza. Aí, olha só. Os pontos que ficaram ali pra gente foi, ó, 2 e 0, 7,5 e menos 5 sobre 4. Então, olha só. 2 e 0, 7,5 e menos 5 sobre 4. Como eu sei que esses pontos estão, que tá aqui, ó, 7,5 e menos 5 sobre 4.
2. Quando x é 2, o y é 0, beleza? Esses dois pontos pertencem à reta, pertencem ao gráfico da função g, e a função g, ela é uma função afim, beleza? O que a gente vai fazer? Vamos achar primeiro o coeficiente angular, né? Fazendo aqui aquela variaçãozinha em y sobre variação em x, tá? Delta y sobre delta x. Então, olha só. Vamos pegar assim, ó. Vamos pegar esse ponto aqui, ó. Tanto faz a ordem. Você quer pegar esse primeiro ponto aqui, a coordenada 2, 0, ou esse segundo aqui? Ou esse para esse? Não importa. Você só não pode cruzar os pontos. Tipo assim, ó. Vamos pegar esse cara aqui, ó. Menos 5 quartos. Menos 5 quartos. Tá? Menos 0. A gente fez o delta y. Beleza? Agora, o que você vai pegar? Delta x, não é? 7 sobre 2. 7 sobre 2 menos 2. Beleza? Então, o meu A ali ficou menos 5 sobre 4. Aí, quanto que é isso aqui, ó? 7 sobre 2 menos 2. Isso aqui dá 3 sobre 2, né? Deixa eu ver. 7 sobre 2 menos 2. Aqui fica 2, aqui fica 7, aqui fica 6. Não, fica 4, né? Fica 4. 7 menos 4, 3. 3 sobre 2, é isso mesmo. Então, aqui embaixo ficou 3 sobre 2. Beleza? Você repete a primeira e multiplica aí pelo inverso da segunda, que aí você vai encontrar isso aqui, ó. O valor de A, menos 5 sobre 4, que multiplica 2 sobre 3. Né? Posso simplificar esses dois caras aqui, que fica 1 sobre 2. Resposta aí do A, menos 5 sobre 3 vezes 2, vai ficar 2 aqui embaixo, 6. Esse é o valor de A. Beleza? Esse é o valor de A. Como é que a gente faz para encontrar agora o B? Como é que a gente faz para encontrar o B? Isso. Perfeito. Então, ó. Perfeito. Isso aí. Então, substituindo o ponto 2 e 0 na função g, né? Em g, que é esse cara aqui, né? O que nós vamos ter aí, ó? É isso mesmo, cara. Show de bola. Vai ficar assim, ó. A função, ó, o y dele é 0. O y é 0. O y é 0. O a gente acabou de encontrar, que é menos 5 sobre 6. Esse é o a. O x, bom, ele vai ser 0 quando o x for 2. Beleza? Mais o b. Mais o b. Tranquilão? Aí, olha só, o que nós vamos ter aqui, ó? Vai ficar 0 igual menos 10 sobre 6. Tudo isso aqui mais b. Pega esse cara que está negativo, passa para lá positivo. B, então, ficou quanto? 10 sobre 6 positivo. Se você quiser simplificar, b por 2, né? B vai ser igual a quanto? 5 sobre 3. B é 5 sobre 3. Ou seja, esse cara bem aqui que ele colocou de ponto P, esse cara aqui vai ser o B, cara. Por quê? Lembra que o coeficiente linear é que intercepta o eixo Y? Ele não intercepta o eixo Y, não é isso? Né? Ele corta o eixo Y e ele está cortando o B, ele está cortando o eixo Y bem aqui no P, ó. Então, de cara, qual é a ordenada do ponto P? A ordenada do ponto P é x0, x0 e o y 5 sobre 3. Oh, meu Deus, o que eu fiz aqui? Joguei o slide lá para frente. 5 sobre 3. Essa é a ordenada aqui do ponto P. Beleza? Então, em tese, a gente já respondeu. Ó. Então, a lei que define a g de x ficou assim, ó. Menos 5 sobre 6x, tá? Mais 5 terços, ou 10 sextos. Se você quiser deixar, tipo, por exemplo, no mesmo denominador, ó, 10 sextos. Essa aqui é a função g. Essa daqui de cima é a função f. Né? A f ficou menos x ao quadrado, mais 4x, menos 3. Beleza? Já peguei uma questãozinha pancada aí para vocês de forma fatorada. Suave? Vamos fazer essa do Enem aqui, mas antes, olha só. Deixa eu mostrar um negócio para vocês. Deixa eu pegar o livro aqui, lá na parte de forma fatorada. Então, a C é esse ponto aqui, ó.
Aqui, ó, 0 e ó, qual é a ordenada do ponto P? O ponto P é exatamente o B. Sacou? O ponto P, ele é exatamente o B da função G. Então, as coordenadas dele é 0 e 5 terços. Belezinha? Tem uma outra aqui, por exemplo, cadê a forma fatorada? Cadê? Deixa eu ver aqui. Por exemplo, essa 19, ó. Escreva as funções abaixo na forma fatorada. Beleza? A gente fez essa 21 aqui, que foi a que ela pediu, né? Deixa eu ver aqui. A 20. O gráfico de uma função quadrática f é uma parábola que passa nesses pontos. Qual é a lei que define f? Sugestão, use a forma fatorada. Pronto, essa aqui é uma boa. Deixa eu colocar essa aqui no slide. Fazer essa 20 aqui. Essa 20zinha aqui, ó. Ela é filezinha, ó. Alguém já fez ela? Deixa eu colocar... Vou apagar esse aqui para vocês. Eu vou deixar 20 aqui. Tá massa. Olha aí. Olha essa 20 aqui, ó. O gráfico da função quadrática, né? O gráfico da função quadrática f, ele passa ali por aqueles pontos, ó. 5 e 0, menos 3 e 0, 6 e menos 18. Qual é a lei que define f? Sugestão, use a forma fatorada. Galera, olha só. Se tu for fazer isso aqui, olha a diferença, cara. Ele quer que você ache isso. Ax quadrado mais bx mais c. Beleza? Olha só. Tu poderia montar um sistema, tá? Utilizando esses dois pontos. Por exemplo, olha só. Pegando o ponto 5 e 0. O ponto 5 e 0. Então, ó, eu vou ter esse aqui, ó. O y vai ser 0 quando o meu x for 5. 5 ao quadrado mais b vezes 5 mais c. De onde eu tiro que 25A mais 5b, tá? Mais c é igual a 0. Beleza? Vou guardar isso aqui. Vou guardar essa informação. Se eu pegar agora o ponto menos 3 e 0, pegando o ponto menos 3 e 0, mesmo esqueminha. Eu vou ter isso aqui, 0 igual a menos 3 ao quadrado, mais b que multiplica com menos 3, mais c. Mais c. Beleza? Daqui eu tiro isso aqui, ó, que 9A menos 3b mais c é igual a 0. Outra equação. Beleza? Tem esse ponto aqui, ó, 6 e menos 18. Vai lá, mente bronca. 6 e menos 18. Então, ó, o y dele vai ser menos 18 quando o x dele for 6. Quando o x dele aqui for 6. Então, eu teria isso aqui, ó, a 6 ao quadrado mais b, que multiplica o 6, mais o c. De onde eu tiro aqui que 36a mais 6b mais c é igual a menos 18. Vou dividir toda essa equação aqui por 6 para ficar mais fácil, tá? Que eu vou ter isso aqui, ó, 6a mais b. Ah, não, pior que tem um c aqui, ó, vai me atrapalhar. Não, então eu vou só manter. Deixa sossegado então. Menos 18. Pronto. Olha só como é trabalhoso isso aqui. Uma terceira equação. E aí, cara? Você tem um sistema, olha só. Você tem um sistema 3×3. 25A mais 5B mais C igual a 0. 9A menos 3B mais C igual a 0. 36A mais 6B mais C igual a menos 18. Pergunto para vocês, é fácil resolver um sisteminha desse daqui? 3×3? Assim, pode até ser fácil, mas vai dar um trabalhão para vocês, não vai? Pensa comigo. Fala comigo, não tô de olho no chat não.
Vai dar um trabalhinho para vocês? O que vocês usariam aqui, por exemplo, para sair de uma situação como essa? Tentariam isolar o C em uma das equações? É uma ideia? Hein? O que vocês acham? Uhum. Pensa um pouquinho aí, pensa um pouquinho. Deixa eu colocar para vocês aqui um gráfico, talvez até facilite, né? Eu não sei se a concavidade dela é para cima ou para baixo, porque eu não sei qual é o valor de A. Beleza? Mas uma coisa é certa. Uma raiz é menos 3. Oh, calma aí. Uma raiz aqui é menos 3. E a outra raiz é 5. E a outra raiz é 5. Aí eu não sei se a concavidade é para cima ou se a concavidade é para baixo. Pode falar. Não, mas se você manipular aqui, ó, manipular essas equações aqui, por exemplo, multiplica uma por menos 1, soma com a de baixo, talvez o A dê negativo. Sacou? Não posso afirmar ainda isso não. Uma ideia que um aluno uma vez falou pra mim, para substituir, porque o que é que atrapalha a gente aqui não é o C, cara, que é a terceira variável? Não é? Essa terceira coluna aqui? Porque se tiver só A e só A e B vocês conseguem fazer, um sisteminha 2x2. Agora um sistema 3x3 já complica a vida de vocês, não complica? Né? Então assim, uma ideia, um aluno até falou pra mim, professor, faz o seguinte então, ó. É porque talvez eu ainda não tenha passado isso pra vocês, que é a ideia do x do vértice. Quem é esse cara aqui que está exatamente no meio das raízes? Quem é esse cara aqui? Não é o x do vértice? Não é um termo médio? Né? Porque a parábola ela é o seguinte, ó, se ela tiver concavidade voltada para cima ou se ela tiver concavidade voltada para baixo, não importa. Ela sempre vai possuir um que a gente chama de eixo de simetria. Ela vai possuir um eixo de simetria, certo? Um eixozinho de simetria. Ou seja, esse eixo ele divide a parábola em duas partes congruentes, duas partes iguais. Então, se eu quiser, por exemplo, pegar esse ponto aqui do meio, como é que eu faria para encontrar ele? Alguma ideia? Se eu quiser saber quem é esse x que está aqui no meio? Alguém? Não? Então tá aí, ó. Já que essa reta, esse eixo divide a parábola em duas partes iguais, se eu quiser saber esse cara que está no meio, é só pegar as raízes, soma as raízes, tá? Somo elas e divido por 2. Beleza? 5 somado com menos 3, fica quanto? Fica 2. Dividido por 2, 1. Esse cara bem aqui do meio vai ser 1. Consegue acompanhar? E exatamente esse ponto que está entre as raízes, tá? É o que a gente chama de x do vértice. É exatamente esse cara. Beleza? Beleza? Fala comigo. Tudo certo? Tudo bem? Então pensa comigo. O x do vértice, eu vou demonstrar isso para vocês, mas tem uma formulazinha para calcular ele, tá? Claro que a maneira mais simples para calcular ele é essa, né? É só somar as raízes e dividir por 2. Acabou, você tem o x do vértice. Mas tem uma fórmula fechada para ele. Ela é assim, ó. Ela é menos b sobre 2a. Eu vou demonstrar essa formulazinha para vocês, beleza? Ela é menos b sobre 2a. Vou demonstrar isso aqui para vocês. Então, se o x do vértice aqui, por exemplo, ele é 1, que a gente fez ali a média, né, das raízes, menos b sobre 2a, eu tenho menos b, pego esse 2a, passo multiplicando 1, 2a,
B é igual a menos 2A. Pronto. B é igual a menos 2A. Venho bem aqui no sistema de equação e onde tiver B, onde tiver o B, eu coloco menos 2A. Olha o trabalhão que vocês estão tendo. Eu vou fazer essa questão de novo, de um jeito rapidez, que é esse cara aqui, ó. Estou fazendo sem ser pela forma fatorada, estou fazendo de jeito normal, como o aluno faria se não conhecesse a forma fatorada. Ficou assim, ó, 25A mais 5, que multiplica menos 2A. Ficaria quanto, hein, galera? Fala comigo aí, por favor, participa aí. Me ajuda aí. Ó, no lugar de B, tudo que tiver B, eu vou colocar menos 2A, beleza? Então vai ficar assim, ó. 5 que multiplica menos 2A, menos 10A. Mais C igual a 0. Aqui, ó, 9A menos, ó, menos 3 que multiplica menos 2A, vai ficar mais 6A. Mais C igual a 0. 36A, se liga aí, 36A, 6 que multiplica menos 2A, ficaria menos 12A, mais C igual a 0. Agora vamos só ajeitar essa equação aqui, para ficar legal? Só ajeitar, ó. 25A menos 10A, 15A, mais C igual a 0. Oi? Menos 18, valeu. Obrigado. Então, menos 18, é isso mesmo. Aqui agora, 9A mais 6A, 15A, né? 15A. De novo. Mais C igual a 0. Esse aqui agora, 36A menos 12A. Quanto é que vai ficar? 24, né? 24A mais C igual a menos 18. Tá vendo que a equação de cima e a equação de baixo elas são iguais? Elas são equivalentes, não são? Então eu posso, por exemplo, eliminar uma delas. Ó. Como elas são equivalentes, eu não preciso trabalhar com as duas ao mesmo tempo. Eu elimino uma delas. Pronto. Tem um sistema. Elas são equivalentes, tá? Vocês vão ver isso aqui no segundo ano, quando estiver estudando sistema linear. Aí, olha só. Pronto, eu tenho um sisteminha 2x2. Bem tranquilo, só tenho duas variáveis, A e C. Vamos achar então, ó. Se eu, por exemplo, multiplicar de cima por menos 1. Multiplicar de cima ali por menos 1. Vou ter isso daqui, ó. Menos 15A menos C igual a 0. 24A mais C igual a menos 18. Vamos achar aqui ó, o valor de A. Ó. Menos C mais C vai embora. 24 menos 15 vai ficar quanto? 9, não é isso? Vai ficar 9. 9A igual a menos 18. Logo, o meu A é menos 2. Olha aí, ó, o brother que falou, professor, o A não é positivo, não? É, porque aí você viu positivo aqui, né, em todos. Olha aí quanto que deu o valor do meu A. Menos 2. Tá vendo? Vamos achar o B? O B tá aqui já, ó, direto. B é igual a menos 2 que multiplica o menos 2, que o A é menos 2, né? Só substituindo aqui, ó. Menos 2 que multiplica menos 2, o B é 4. O B é 4. Falta só achar o C agora. Quem é o C? Vamos pegar uma dessas aqui, ó. Essa primeira aqui de cima, ó, por exemplo. 15A mais C. Tá aparecendo ali, ó. 15A mais C igual a 0. Igual a 0. Ou seja, menos 30 mais C igual a 0. C é igual a 30. Pronto. Tá aqui, galera. A, B e C. Deu muito trabalho fazer desse jeito. Então, a forma fatorada... Calma aí. A forma da... A lei, né? Que define a função f, ela ficou assim, ó. Menos 2x ao quadrado mais 4x mais 30. Beleza? Pode falar. Massa. Top. Beleza, fechou. Ó, vou fazer isso aqui. Vamos tentar fazer... Ó, dá até para simplificar por 2, né? Todos os termos. Que aí ficaria assim, ó. F de x igual menos x quadrado, né? Mais 2x mais 15. Tá aí. Agora, olha só. Se eu for utilizar a função... Se eu for utilizar a forma fatorada.
Presta bastante atenção. Olha como é que vai ficar a questão utilizando a forma fatorada. E também, a forma fatorada, foi eu acho que falou, né? Foi você que fez sobre o produto aí, Yoshi? Oi, som, testando, som, fala comigo. É. Aí olha só, se liga. Olha como é mais rápido. A forma fatorada é assim, ó. F de x igual a x menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz. Não é isso? Pega lá os pontos que aparecem lá pra você. As raízes você já tem, ó. As raízes você já tem. Porque para ser zero, você está tendo o menos 3, que é uma raiz, e o 5, que é a outra raiz. Então vamos só substituir aqui, ó. F de x igual a x menos menos 3, vai ficar mais 3, né? X menos 5. Pronto, galera. Professor, mas eu não tenho o valor de A. Poxa, mas o 6 e o menos 18 pertencem. Então, ó, o y aqui, ele é menos 18 quando o seu x for 6. Tá? Quando o seu x for 6. Então, olha que fácil. Menos 18 igual a 6 mais 3 eu sei que dá 9. 6 menos 5 eu sei que dá 1 positivo. Dá 1 positivo. Beleza? Então, eu vou ter ali, ó, que A é menos 18 dividido por 9. O meu A é menos 2. Direto. Rapidão. Olha só a diferença. Olha toda a volta que a gente teve que dar e tal para achar o menos 2. Olha aqui, rapidinho. Já tem o menos 2. Pronto. Escreve a lei de formação de novo. Tá? F de x igual a x menos x1, x menos x2, não é isso? Vamos escrever aqui então. Ó. F de x é igual a menos 2, que é o valor de A, x menos a primeira raiz, que é menos 3, então fica menos menos 3, e a segunda raiz que é 5. Belezinha? Vamos fazer aqui, ó, uma distributiva. Ó, menos 2, vou colocar aqui em parênteses, ó, x vezes x, vou fazer a distributiva aqui, tá? X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 5, menos 5x. 3 vezes x, mais 3x. 3 vezes menos 5, aqui vai ficar menos 15. Beleza? Vou multiplicar todo mundo por 2, tá? Vou multiplicar todo mundo por 2, para ficar assim, ó, x quadrado, menos 5x mais 3x, menos 2x, menos 15. Multipliquei todo mundo por 2. F de x igual a menos 2x ao quadrado, mais 4x, mais 30. Tá aí. Essa é a lei de formação. Repara. Menos 2x quadrado, mais 4x, mais 30. Se quiser dividir tudo por 2, pode fazer isso também. F de x igual a menos x quadrado, mais 2x, mais 15. Que seria essa daqui, ó. De cima. Menos x quadrado, mais 2x, mais 15. Beleza, galera? Bem mais rápido. Tudo bem? Fala comigo aí. Vocês estão bem? Como é que vocês estão aí? Tudo de boa? Ana Seixas, você achou confusa? Qual parte assim você achou mais confusa? Professor, então nas formas fatoradas pode sempre colocar um valor para x, desde que esse valor pertença à parábola. Tá? Se você reparar bem, não é assim qualquer valor, né? Escolher um valor aleatório. Não, ó. O 6 e o menos 18 são pontos que passam pela parábola. Qualquer ponto, vamos ter cuidado nesse qualquer ponto que passa pela parábola, você pode substituir numa boa. Beleza? Tá? Isso é tranquilo. Vai fazendo exercícios aí. Gente, olha só quem pediu para participar. Samuel Shaquille. Tem acordado atrasado, né? Mas vamos deixar entrar aí, porque se perder a aula é pior do que penalizar aí o cidadão.
Professor, podia usar outro valor de x? É igual eu te falei. Pode sim. Pode usar qualquer valor para x, desde que esse valor pertença à parábola. Beleza? Se o cara viesse aqui para vocês e falasse assim, ó. Ó. Deixa eu sair aqui. Aqui, por exemplo, ó, ele deu esse ponto aqui. O menos 6. Ele deu. Menos 6 não, ele deu 6 e menos 18. Por quê? Porque ele falou que são pontos, né? Esses pontos aqui, eles passam na parábola. Beleza? Sei lá, se ele desse um outro ponto. 3 e menos 2. 3 e menos 2. Será que esse ponto passaria na parábola? Né? Tem que testar, por exemplo, ó. Aqui, deixa eu colocar assim para vocês. O gráfico desse cara, agora que a gente já tem tudo, né? Já tem as raízes. As raízes é menos 3 e 5, é com cavidade voltada para baixo. Aqui, ó. As raízes, ó. As raízes aqui, um é menos 3. A outra raiz aqui é 5. O x do vértice aqui é 1, ó. Que é esse ponto que está aqui em cima. O y do vértice eu ainda não sei. Eu não calculei ele ainda não. Tá? Aqui ela parábola voltada para baixo, tá? Tudo bonitinho, né? Aí, ele diz que o ponto 6 e menos 18 pertence, ou seja, ó, quando o x for 6, pouquinho aqui depois do 5, né? Aqui assim, ó, 6. Ele vai bater no gráfico e o y dele vai ser menos 18, vai estar lá embaixo. O y dele lá na reta. Sacou? Vai ser menos 18. Tá? Então, mas esse ponto, ó, ele pertence à parábola, ele está inserido aqui na parábola. Beleza? Então, em tese, o que eu estou falando para vocês é qualquer ponto? É qualquer ponto, desde que esses pontos pertençam à parábola. Qualquer ponto que você pegar aqui que pertença à parábola, tu pode substituir no lugar de x, lá dentro da forma fatorada. Beleza? Pode substituir no lugar de x e ser feliz, para você encontrar especificamente o valor de A. Beleza? Beleza aí? Fala comigo. Massa, show de bola, isso aí. Eu gosto quando vocês estão interagindo, quando vocês estão falando. Samuel Shaquille, beleza, Samuel. Você chegou agora, seu cara de pau. Você tá bem? Você acordou agora, né? Perdeu o horário aí, foi? Ai, meu querido. Fala comigo, Samuel. Pra próxima aqui então, Samuel. Vou te dar uma oportunidade. Pois é, tava tomando café. Olha que cara de pau. Meu Deus do céu. E eu tô aqui com fome, que eu não tomei café. Ai, ai. Ó, vamos pra essa daqui então. Vai lá, Shaquille. Participa aí com a gente aí, Samuel. Aqui é uma questãozinha do Enem de 2017. Uma questão assim que caiu. Basicamente, tem como fazer essa questão sem ser pela forma fatorada? Tem. Só que você ia fazer essa volta aqui todinha. Ó. Cadê? Aqui. Ia ter que fazer essa volta aqui todinha. Se você souber a forma fatorada, você mata essa questão do Enem em 2 tapas. Rapidinho. Olha pra cá. A igreja de São Francisco de Assis, obra arquitetônica modernista de Oscar Niemeyer, localizada na Lagoa da Pampulha, em BH, Belo Horizonte, possui abóbadas, né, parabólicas, que seria essa entrada aqui, ó. Beleza? Na verdade, seria o teto, né? Esse teto são as abóbadas que eles chamam de formato de parábola, ó. Isso aqui, a de cima aqui também, ó. Beleza? Aí o que ele fala? A seta na figura 1 ilustra uma dessas abóbadas da entrada principal da capela. E a figura 2 fornece uma vista frontal dessa abóbada, né? Da frente. A vista frontal, de frente para a entrada da capela. Com medidas hipotéticas, para simplificar os cálculos, tá? Então, ó, aqui, galera, é como se fosse a entrada, ó. Ó o portal aqui, ó. Aqui é um ponto que pertence à parábola. Aqui, outro pontinho que pertence à parábola. Aqui é a entrada. Pronto, você vai entrar por aqui. Beleza? Tá bom? Qual é
Qual, na verdade que ele está pedindo aqui, né? Qual a medida da altura H em metro indicada na figura 2? Ele quer saber essa altura aqui todinha, ó. Tudo isso aqui, ó. Tá? Tudo isso daqui, ó. Ou seja, essa distância aqui que vai do... Em outras palavras, né? Essa distância aqui que vai do vértice da parábola até lá embaixo, até a base da entrada. Até aqui, ó. Isso. É sim. Já aproveita e faz então pra gente. Ou me dá uma ideia aí, como é que eu posso fazer isso? Hein? Gente, eu tenho as raízes desse cara. Dessa parábola. Ai, calma, gente. Fala devagar. É muita gente falando. Aí eu não consigo ouvir todos vocês. Não na manha. Muita gente falando, eu não consigo. E aí, quem são as raízes dessa parábola? Vou fazer com verde. Alguém? Só tô carente de atenção. Ninguém fala comigo. Meu Deus. E aí, povo de Deus? Hein? Professor, não tô vendo as raízes aí. Você tá vendo sim. Ah. Quase isso, cara, na verdade. As raízes, ela tem... Ela... Hã? 5 para cada lado, para falar os 10 que é a diferença que ele falou ali, né? Ó o eixo de simetria aqui dela. Esse aqui é o eixo de simetria. Se pra cá mede 5, essa raiz aqui é 5. Quem seria essa outra raiz aqui? Menos 5. Isso aí. Essas são as raízes. Tá vendo? Essas são as raízes. Ou seja, a forma fatorada, ó, é f de x igual a x menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz, não é isso? Como vocês já sabem quem é o x1 e o x2, as raízes, né? Olha lá que beleza. F de x é igual a x menos 5, que é essa primeira raiz aqui, x menos essa outra raiz aqui, ó. Menos 5, então ficaria mais 5, né? Pronto. Olha aí a forma fatorada. Tá certo ou tá correto? O que vocês acham? Hein? O que tá faltando? O que tá faltando pra gente aí? O que tá faltando pra gente? Deixa eu apagar aqui o eixo de simetria. O que tá faltando pra gente, galera? Matar essa questão. O A. Se você encontrar o A, o A aqui, você vai matar essa questão. Então, posso pegar... Aí vem a pergunta de vocês. Professor, eu posso pegar qualquer X? Não é qualquer X. É qualquer X que esteja na parábola. Me fala um outro ponto que pertence à parábola. Com coordenada XY. Quem seria esse cara? Isso, ó. Ó o 4 e o 3 aqui, ó. Tá vendo? Repara que quando essa distância, quando o x aqui é 4, tá dando pra vocês verem aí? Tá pequenininho, ó. Quando o x aqui é 4, que é a distância que ele tá, né? Ó, do eixo de simetria. Quando o x é 4, o y é 3, que é a altura. Essa altura aqui é 3, ó. Tá vendo? 4 e 3. Nossa, esse 4 aqui ficou feio, né? Mas ele tá aqui, ó. Aqui, ó. Quando o x aqui for 4, o y é 3. Então, tá vendo, ó? Para x4, o y é 3. Porque é esse ponto aqui que pertence, ó, à parábola. Pergunto, quem seria esse outro ponto aqui? Menos 4, né? Menos 4 e 3. Então, 4 e 3, ou menos 4 e 3, esses dois pontos pertencem à parábola. Esse do lado de cá e esse do lado de cá. Vocês estão comigo?
Então, por exemplo, ó, se você substituir esse cara aqui na lei de formação, vamos substituir, ó, o y dele é 3, o y dele é 3, aqui vai ficar o a, quando o x dele for 4, tá? 4 menos 5, 4 mais 5, beleza? 3a, 4 menos 5 eu sei que dá menos 1, 4 mais 5 eu sei que dá 9. Ou seja, o A vai ficar 3 dividido por menos 9. Ou seja, o valor de A ele é menos 1/3. Professor, fez total sentido o A ser negativo, porque a parábola tem concavidade voltada para baixo. Graças a Deus que o meu A ficou menor do que zero, com cavidade voltada para baixo. Escrevendo a lei de formação de novo. F de x é igual a menos 1/3, belezinha? X menos 5 vezes x mais 5. Beleza? E agora, José, como é que a gente faz para achar essa altura? A gente já tem a lei de formação, tá? Já está aqui na forma fatorada. Como é que a gente faz para achar essa altura H? Esse ponto que está aqui, ó. Esse ponto que está aqui em cima. Que a colega até falou, que é o eixo de simetria e tal. H coincide com o eixo de simetria, beleza. E aí? Perfeito. Porque nesse ponto aqui de máximo, da altura H, né? Essa distânciazinha aqui, ó. Exatamente essa distância aqui, ó. Ela vai ocorrer, esse ponto ele ocorre quando o x for zero. Quando o x for zero, você vai ter esse ponto aqui, ó, tá? Que seria exatamente onde ele iria interceptar no eixo y. Beleza? Então, em tese, professor, então esse cara que está cortando o eixo y, ele seria tanto c da função quadrática, como de fato nessa questão ele também seria o y do vértice. Mas eu vou falar disso aqui com vocês ainda. Relaxa. Mas ele é o ponto C. E quem é o ponto C? O ponto C não é quando x é zero? Quando x é zero, você tem o ponto C. Né? O cara que corta o eixo y. Então, se você colocar no lugar do x zero, você vai ter esse cara aqui, a altura, o ponto C. Então, você vai fazer isso aqui, ó, o f de zero. Quanto que é o f de zero? Menos 1/3. 0 menos 5 vai ficar menos 5. 0 mais 5 vai ficar 5. Resultado, menos com menos, fica mais. 5 vezes 5, 25. 25 sobre 3. 25 sobre 3. Letra D, tchau, vai embora. Essa é a altura hipotética, né? Porque ele colocou medidas hipotéticas só para simplificar o cálculo, mas essa aí seria uma forma de você achar a altura dessa igreja. Se um dia você tiver em BH e tiver com uma fita métrica, uma trena, vai lá, cara. Tá fazendo nada, tá de bobeira? Vai lá, mede a altura da igreja. Se os caras não te internarem, te chamar de doido, faz isso daí. De boa? Beleza? Fala comigo, tudo certo? Entenderam essa questão aí? Opa, aqui. Deixa eu ver como é que vocês estão aí. E aí, belezinha? Tudo certo então? Não tenho a mínima ideia. Sim, isso é complexo. Mas pensa comigo, ó. Olhamos o gráfico, identificamos as raízes, jogamos na forma fatorada, pegamos um ponto que pertence à parábola, que seria 4 e 3, substituímos na função e achamos o A. Quando fizemos isso daí, né, só achamos aí o y do vértice, ou a altura da igreja. Beleza? Tá de bobeira? Vai lá. Mas é isso aí mesmo, tranquilo? Então, forma fatorada é isso que eu queria falar com vocês. É só mais uma forma de você representar a função quadrática, tá? Só que agora em função das raízes. Belezinha, pessoal? Professor, só é benéfico a forma fatorada quando temos as raízes, né? Sim. Quando você tem as raízes,
ela vai te ajudar. Se você não tiver as raízes, só pontos aleatórios que pertencem à parábola, aí você vai ter que fazer sistema mesmo. Beleza? Mas se você tiver as raízes, cara, vai para a forma fatorada, que é bem mais fácil. Belezinha, galera? Tudo certo? Vamos falar de um outro tópico aqui, que são as coordenadas do vértice. Tô indo na manha, tá? Sem correr. De boas. Quero falar das coordenadas do vértice aqui rapidinho com vocês. Ó, as coordenadas do vértice, antes de mais nada, eu quero demonstrar de onde que veio isso aqui, mas eu quero que vocês entendam o seguinte. Quando a parábola ela tem concavidade voltada para baixo e para cima, igual aparecia, aqui no caso para cima, quando A é positivo, né? Nessa primeira ocasião. Ela vai ter o ponto mais baixo, ó, que é quando ela muda de sinal. Veja que ela está decrescendo. Para cada valor de x que você vai colocando aqui no domínio, ó, vai colocando valores de x, a parábolazinha ela vai decrescendo, né? Vai decrescendo. Só que ela vai chegar num ponto, e esse ponto a gente chama de vértice, em que ela vai mudar o sinal dela. Aí você continua atribuindo valores para x, só que agora o sinal dela mudou. Ela começa a crescer. Então, existe o que a gente chama de eixo de simetria, que divide a parábola em duas partes iguais, né? Uma hora ela está decrescendo, o sinal dela é negativo, chega no ponto do vértice, ela troca o sinal dela, ela começa a crescer. Beleza? Sem sombra de dúvida. Anote isso daí, 10h37 da manhã. Sem sombra de dúvida. Isso aqui é o que mais cai em vestibular. Coordenadas do vértice da parábola. Por que isso aqui é o que mais cai em vestibular? Vou te dar duas explicações. Primeira delas, nesse caso aqui, que a parábola tem concavidade para cima, o vértice, tá vendo que ele está no ponto mais baixo lá da parábola? Ele está no que a gente chama de ponto de mínimo. Beleza? Ponto de mínimo. Mas beleza, ô Vitinho, e nesse caso aqui que a parábola está com concavidade voltada para baixo? Opa, aí o vértice agora, ele está no ponto mais alto da parábola. Então ele está no que a gente chama de ponto de máximo. Ponto de máximo. Beleza? Ponto de máximo. Aqui seria, deixa eu colocar com outra letrinha. Aqui seria as raízes, né? Aqui seria x1, aqui seria x2, x1 e aqui x2. Beleza? E esse ponto de mínimo e esse ponto de máximo seria o x do vértice, e o y do vértice. Então, x do vértice e y do vértice, o que ele está falando? Ele está querendo as coordenadas do vértice da parábola. Ora, quando ela assume ponto de mínimo, ora, quando ela assume x do vértice e y do vértice, ora, quando ela assume um ponto de máximo. Beleza? Fulano de tal está jogando basquete. A trajetória da bola é uma parábola até cair na cesta. Sacou? Qual é o ponto mais alto da trajetória da bola? Ou, em outras perguntas, qual foi a altura máxima atingida pela bola? Beleza? Já viram questões desse tipo? Fulano de tal, lançamento oblíquo. O cara tá lá com um canhão, uma pistola, né? Um canhão, não, um tiro de canhão. Beleza? Qual foi a trajetória mais alta da parábola? Qual a altura máxima, né? Da bala? Altura máxima da bala. Qual foi o alcance máximo? Ou seja, a distância entre as duas raízes, x1 e x2. Ou seja, qual foi o alcance máximo em metros da trajetória dessa bala? A gente chama de alcance máximo. Beleza? Poxa, eu vi uma questão que era bem assim, ó. Tinha uma cidadezinha aqui. Finge que isso é uma cidade, tá? Olha os prédios aqui de Águas Claras, ó. Tá vendo? Aqui é Águas Claras.
E aí o Brasil estava sob ataque. Mentira, não foi o Brasil não. Mas era uma questão em que o cara tinha um avião e a trajetória do avião, beleza? Ela era parabólica, tá? Ele faria isso aqui, ó. Sacou? No ponto de mínimo da trajetória do avião, ele ia largar uma bomba bem aqui, ó. No ponto de mínimo. Ele queria as coordenadas desse vértice aqui, ó. As coordenadas desse ponto. Porque o avião ele faria isso aqui. Nesse ponto ele largaria a bomba e continuaria a trajetória. E aí ele soltaria a bomba para destruir aqui, né? Águas claras. Tadinho da gente. Tá vendo? O jovem Enzo ia ficar triste, né? Com uma coisa dessa. E aí ele ia largar e ele pedia exatamente aqui, ó. Quais são as coordenadas desse vértice? Na trajetória parabólica. Beleza? Então, assim, tem várias questões. Claro que ponto de máximo cai mais. Isso é sem sombra de dúvida. Por quê? O cara ele pode chegar para vocês e falar assim, ó. Tô vendendo os ingressos para um show ou para um cinema em que esses ingressos, né, a minha arrecadação, o que eu vou ganhar de lucro na venda desses ingressos, obviamente depende da quantidade de pessoas, né? Depende da quantidade de pessoas. Quero saber o seguinte, quantos ingressos eu preciso vender para ter uma arrecadação? Ai, meu Deus do céu, caguei aqui. Vou colocar assim, ó. Para ter uma arrecadação máxima. Quantos ingressos eu tenho que vender para ter uma arrecadação máxima? Hein? Tá lá, ó. Uma lei de formação, papapá, bonitinho, assim, né? Um exemplo. Vamos supor que ele toca aqui nas raízes. Quantos ingressos aqui, ó, eu tenho que vender aqui no X do vértice para ter a minha arrecadação máxima, ou seja, o Y do vértice ser máximo. E aí, quais são as coordenadas desse ponto? Para me ter, né, arrecadação máxima. Tá? Então tem várias questões de também, ó, receita máxima que envolve isso daí. Beleza? Pode falar. Essas duas aqui. Ixi, eu vou falar dela agora. Calma aí. Beleza? Vou falar delas agora, você vai entender direitinho. Inclusive, eu nem aconselho você ficar decorando fórmula, tá? Essas fórmulas aqui, ó, isso aqui é só se você realmente precisar usá-las. Só se você realmente precisar usá-las. Mas olha só, quanto tempo eu tenho de aula aí? Fala pra mim, que eu não tô de olho na hora. Vamos ver se dá tempo aqui. Eu tenho aí uns 20 minutos. Ah, então show de bola, ó. Prepara o coração de vocês aí. Respira aí, rapidão. Vocês gostam de demonstração? Ou não? Ah, professor, não gosto muito não, acho muito abstrato. O que vocês acham aí? Olha só. Vamos fazer um esqueminha aqui. Aqui são questões. Olha só. Repara no seguinte, vamos chegar nisso daqui, ó. O x do vértice, ou seja, para mim achar o valor do x do vértice, eu tenho uma fórmula fechada para isso. Agora, é claro que não precisa. Pensa comigo, se eu tenho um eixo de simetria, que divide a parábola em duas partes congruentes, se eu fizer x1 mais x2 e dividir por 2, eu vou ter o x do vértice, que é esse cara que está aqui no meio. Beleza? Aí os matemáticos, então fechou, massa, se eu tenho as raízes, basta eu somar a primeira raiz com a segunda raiz e dividir por 2. Não é isso? Então, se eu fizer menos b mais raiz de delta sobre 2a, somado ali com menos b menos raiz de delta sobre 2a, beleza? Soma as raízes e divido tudo isso aqui por 2. O que eu vou ter? Olha só, menos b, vai ficar menos 2b. Menos 2b. Raiz de delta menos raiz de delta, eu posso cancelar de boa. Raiz de delta menos raiz de delta, eu posso cancelar de boa. Sobre 2a. Tudo isso daqui dividido por 2. Não é isso? Mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda.
Ou seja, o x do vértice vai ficar, olha só, menos 2b sobre 4a, simplifico esses dois caras, x do vértice vai ficar menos b sobre 2a. Pronto. Fórmulazinha fechada. Então, se você tiver lá a função quadrática assim, ó, f de x igual, vamos pegar aqui um exemplo, ó, x quadrado menos 5x, tá? Não, acho que mais, não sei se, não, vou pegar assim, ó. Deixa eu ver uma lei de formação legal aqui pra gente. Que acho que isso aqui vai dar uma fração. X quadrado. Vou pegar essa daqui, ó. X ao quadrado menos 6x mais 9. X quadrado menos 6x mais 9. Se você quiser saber o x do vértice, tá? Se você quiser saber o x do vértice aqui, vai dar 0. É isso mesmo? Deixa eu ver. X do vértice vai ficar menos b, ou seja, menos 6. Não, vai dar 0 não, vai dar 3. Pronto, vai dar 3. Esse é o x do vértice. Esse é o x do vértice, 3. Tá vendo aí? Fiz menos b sobre 2a. Suave, galera? Agora, se você quiser, por exemplo, encontrar ele sem aplicar na fórmula, deixa eu colocar aqui para vocês. Vamos supor que um exemplo, né? Um exemplo aqui. Vamos supor que as suas raízes foram essas daqui, ó, com cavidade voltada para cima, beleza? Uma raiz aqui era o 4 positivo. A outra raiz aqui era o 12. Pô, é o ponto médio entre 4 e 12. Quem seria o x do vértice, galera? Professor, não sei, eu não tenho a lei de formação, como é que eu vou jogar? Menos b sobre 2a. Não sei quem é b, não sei quem é a, mas não precisa. Por definição, o x do vértice, esse cara que vai estar aqui no meio, tá? O x do vértice, esse cara bem aqui, ó, é só você fazer 12 mais 4 e dividir por 2. 12 mais 4, 16, dividido por 2, 8. Esse cara aqui vai ser 8. Beleza? Esse cara vai ser 8. Acabou. Isso é o x do vértice. E agora, como é que a gente faz para achar o y do vértice? Então, essa aqui já foi, ó. X do vértice. Agora, a gente precisa achar o y do vértice. Como é que a gente determina isso aí? Hein? Alguma ideia, vocês? Deixa aqui. Vou fazer aqui o y do vértice para vocês agora. Ó, o y do vértice é o seguinte, ó. Se você acabou de encontrar o x do vértice, viu que ele vale menos b sobre 2a, os matemáticos falaram, uai, se eu quero saber quem é o y do vértice, basta eu pegar o x do vértice e jogar na função original. A função original nessa daqui, ax² mais bx mais c. Se eu quero o y do vértice, eu faço o f do x do vértice. Ou seja, no lugar do x, eu vou colocar o x do vértice. É isso que eles falaram. No lugar do x aqui, ó, eu vou colocar o x do vértice. Porque aí o meu y será o y do vértice, né? É isso que eles fizeram. E aí, quando eles jogaram isso na fórmula original, olha lá, o que vão encontrar? Ó. X do vértice é quem? Menos b sobre 2a. Tudo isso ao quadrado. Mais b, que multiplico. Menos b sobre 2a. Tudo isso aqui mais c. Y do vértice vai ficar a, que multiplica b², tudo isso dividido por 4a ao quadrado, menos b² sobre 2a, mais c. Trago para cá. Y do vértice vai ficar assim, ó. Esse a aqui com esse outro a eu posso cancelar, tá? Deixa eu ir simplificando as coisas aqui, ó. Esse a com esse a eu posso cancelar. Beleza? E só isso. Então ficaria assim, ó. b² sobre 4a menos b²
quadrado sobre 2A mais C. Beleza? O MMC de 4A e 2A, a gente sabe que é o 4A, né? Beleza? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Eu vou ter B quadrado. 4A dividido por 2A, fica 2A. Né? Fica 2, né? Fica 2. 4A dividido por esse cara aqui, fica 2. Belezinha? O que eu vou fazer? Menos esse B quadrado que está aqui. 2 que multiplica esse B quadrado que está aqui. Então, fica menos 2B ao quadrado. Mais 4A. Aqui embaixo é 1. 4A dividido por 1, 4A. Vezes C, 4AC. Beleza? Aqui eu vou ter B quadrado menos 2B quadrado. B quadrado menos 2B quadrado fica menos B ao quadrado. Mais 4AC. Tudo isso aqui dividido por 4A. Isso aqui, galera, né, é bem parecido com delta, só que o sinal está trocado, né? O sinal está trocado. Então, eu vou fazer assim, ó. Vou deixar B quadrado menos 4AC. Vou deixar o menos de fora. Porque se eu fizer o menos com mais, menos. Menos com menos, fica mais. Tá? Tudo isso daqui dividido por 4A. Então, pronto. O y do vértice é só você fazer menos delta, que é essa coisa feia que aparece aqui, sobre 4A. Essa aqui é a ordenada do y do vértice. Beleza? É esse cara aqui, ó. É esse cara aqui. Beleza? Ah, professor, eu tenho que lembrar dessa fórmula aqui, se eu quiser calcular as coordenadas aqui, no caso, o y do vértice, para mim saber esse cara, eu preciso memorizar essa fórmula? Olha só. Um exemplo, se você já tem as raízes, um exemplozinho aqui para você, ó. Vamos supor que você já tem as raízes. Uma raiz aqui, aquele exemplo, ó. Uma raiz é 4, a outra raiz é 12. Deu de cara com isso. Achou as raízes. Como é que eu faço para calcular o y do vértice? Faz assim, ó. Faz o x do vértice, ou seja, 4 mais 12 dividido por 2, você sabe que vai dar 8. Pronto, você tem o 8, que é o x do vértice. Para você achar o y do vértice, é só você pegar o 8 e jogar lá na função original, no lugar de x. É só você fazer o f de 8. O f de 8 vai te dar o seu y do vértice. Isso sem decorar fórmulas. Se for decorar fórmulas, aí, filhão, é isso aqui mesmo. Não tem pra onde você correr, não, ó. É isso aqui mesmo. X do vértice, menos B sobre 2A. Menos B sobre 2A. Y do vértice, menos delta sobre 4A. Beleza? Deixa eu colocar aqui para vocês. Então, x do vértice menos b sobre 2a e y do vértice menos delta sobre 4a. Por que eu não aconselho ficar decorando fórmulas? Se é tão simples, soma as raízes dividido por 2, eu tenho o x do vértice. Porque essa fórmula é muito parecida com aquela fórmula de soma das raízes, né? A soma das raízes é menos b sobre a. O x do vértice é menos b sobre 2a. Aí tem aluno que confunde. Tá? Tem aluno que confunde. Às vezes ele vem e coloca um 2 aqui. Só que se ele colocar um 2 aqui, ele não está fazendo soma das raízes. Ele está fazendo x do vértice. Beleza? Então tome cuidado para não confundir as fórmulas demais, gente. Confunde a gente. Ainda mais no dia da prova de um vestibular, de um paz da vida. Beleza? Galera, falando em paz, deixa eu falar uma coisinha com vocês. Respondam aí para mim, pode até ligar o microfone. Conhece essa página aqui? Tudo sobre o PAS, o UNB, no Instagram, tá? Conhece essa página? Essa página aqui é o seguinte, ela é a página de um colega aí, se chama Thiago. O Thiago que criou essa página. E ele tem um site, tem material com as obras do PAS, informações. Sigam essa página lá no Insta, tudo sobre o PAS do UNB. Eu estou gravando para ele todas as questões de tipo B e D do PAS. Beleza? E em seguida, mais na frente, ele vai postar aí. Então, todas as resoluções do PAS tipo B e D, desde 2013 até 2019,
eu já fiz, da primeira etapa. Ele vai postar lá, depois vocês dão uma olhada nas resoluções, beleza? Mas posteriormente aí, em sala, a gente vai estar resolvendo aí também essas questões tipo B e D. Tranquilão? Eu tenho um caderninho que eu fiz aqui do Paz, eu vou mandar para vocês aí. Mas vamos ver como é que vai ficar essa situação aí, né? Presencial, vamos ver se tá certo. Tá? E é isso. Bom, vou seguindo aqui minha aula, vocês não falaram nada, não sei se vocês estão compreendendo. Mas aqui eu tenho algumas questões. Em seguida eu falo da imagem. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui. Eu tenho aí 15 minutinhos. Deixa eu voltar numa questãozinha aqui. Uma questão que eu já fiz com vocês de inequação. Quer ver? Que agora vai fazer sentido eu resolver essa questão com vocês. Deixa eu só pegar ela aqui. Ela tá na terceira série aqui do revisional. Deixa eu pegar essa questão aqui rapidão. Ela tá... Peraí. Acho que ela tá mais pra cá. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, da Vunesp. É esse cara aqui. Sabe que tem como eu copiar esse slide? E colar nesse daqui? Deixa eu ver se vai. Ah, tá. Só foi a... Não, só foi a figura. Pera aí, rapidão. Deixa eu fazer um esqueminha aqui. Meu PC tá dando umas travadas, viu, galera? Nossa, velho. Vocês têm que... Tô passando mal aqui. Por isso que, assim... Eu entendo, né, que é até difícil, pô, voltar presencial. Uma pandemia dessa e tal, né? Mas... Cara... Pra mim, dar aula no presencial é muito, muito melhor, velho. Não tem nem comparação. Porque... Fazer slide, preparar a aula, assim, com slide é um trabalhão, viu? Deixa eu mandar aqui pra vocês. Mais embaixo, acho que aqui tá massa. Olha as questões aqui. Deixar ela aqui pra vocês, ó. Questãozinha da Vunesp aí. Uma questão que eu fiz quando a gente estava trabalhando em inequação. Inequação do primeiro grau. Acabei que eu fiz ela como inequação quadrática. Beleza? Mas essa questãozinha aqui ela é clássica, ó. Repara bem. No terreno, na forma de um triângulo retângulo, com catetos com medidas 20 e 30 metros, tá? Então aqui é a medida dos catetos. 20 e 30 metros. A gente já fez essa questão, ó. 20 e 30 metros. Deseja-se construir uma casa retangular de dimensões x e y, como indicada na figura. Exprima y em função de x. Ou seja, aqui na casa, fala para mim quem é o comprimento y em função da largura x. Tá? Questãozinha assim, seca, tem uma historinha, né? Mas seca. Escreva o comprimento em função da largura. Perceba, galera, olha só. Aqui o que nós temos? Olha só. Esses dois triângulos aqui, eles são semelhantes, ó. O triângulo maiorzão, esse daqui e esse pequenininho. Beleza? Ixi, alguém ligou o microfone aí, deu um chiado. Aqui, ó, se esse cateto todo é 30, esse pedaço aqui, desse triângulo, vale 30 menos x. Né? Já que esse pedacinho aqui é x. Esse pedacinho, isso aqui tudo é 30, esse é x, esse aqui de cima é 30 menos x. Beleza? Tranquilão? Se isso aqui tudo é 20, esse pedacinho aqui, ele é quem? Ele é 20 menos y. Esse pedacinho aqui, ele é 20 menos y. Beleza? Tranquilo? Então, se você olhar ali, ó, para os dois triângulos, ó, se olhar para os dois triângulos assim, ó, que tá assim, ó. Esse
30 menos x. E esse pedacinho aqui que é y. E o outro pequenininho ali embaixo. E o pequenininho ali embaixo. Que a altura dele é x. E esse cara aqui, que é 20 menos y. O que a gente pode fazer aí, por semelhança de triângulos? O que dá pra gente fazer? Fala pra mim. 30 menos x está para quem? 30 menos x está para quem? Para y, não é? Assim como x está para 20 menos y. Beleza? Vou multiplicar cruzado, esses dois caras. Eu fiz isso porque esses dois triângulos, eles são semelhantes, tá, pessoal? Eles são semelhantes. Então, como eles são semelhantes, tá? Eu fiz que 30 menos x está para y, né? Assim como x está para 20 menos y, tá? Justamente por eles serem semelhantes. Se eu multiplicar cruzado, eu vou ter isso aqui, ó, y vezes x, e aqui eu vou ter 30 menos x, que multiplico 20 menos y. Olha só, yx é igual 30 vezes 20. Pô, professor, 30 vezes 20 dá 600. 30 vezes menos y, isso aqui dá menos 30y. Menos x vezes 20, menos 20x. Menos x vezes menos y, mais xy. Professor, esse cara, com esse cara eu posso cancelar, porque se eu levar ele para lá vai ficar negativo. Então eu vou ter o seguinte, menos 30y. Vou fazer o seguinte, vou fazer assim, ó, vou pegar o 30y que está negativo e jogo para cá positivo. Está negativo, trago ele para cá positivo. Beleza? Aí eu vou ter menos 20x do lado de cá, mais 600. Pronto, y é igual 20x mais 600. Pego o 30 que está multiplicando o y e passo dividindo. Beleza? Escrevi o comprimento y em função de x, em função da largura. Posso simplificar se eu quiser, tá? Não tem problema não. Aqui, ó, menos 2/3 de x mais 20. Pronto. Tá aqui. Escrevi o comprimento em função da largura. Essa foi a letra A. Professor, o que isso tem a ver com coordenadas do vértice? Viaja não. Ah, é? Olha para o item B aqui. Olha para o item B. Para que valores de x e de y a área ocupada pela casa será máxima? Ou seja, ele está querendo a área máxima. Se ele está querendo a área máxima, em algum momento, a lei de formação da área vai ser uma parábola com concavidade voltada para baixo. Por quê? Quando a concavidade é voltada para baixo, você tem que esse cara aqui, o vértice da parábola, esse vértice ele assume ponto de máximo. Ele assume um ponto de máximo. Então, o que ele está querendo saber de você é o seguinte, ó, lá na parábola, qual valor de x eu coloco para a largura e para o comprimento, largura e comprimento, para essa área aqui ser máxima? É isso que ele está perguntando nessa questão. O que tu sabe de área de retângulo? A casa aqui não é um retângulo? O que tu sabe? Que a área do retângulo, é quem? Comprimento vezes largura. Ou seja, x vezes y. X vezes y. Só que o y, eu já sei quem é. Eu escrevi ele aqui, ó, em função de x. O y ele é menos 2/3 de x mais 20. Logo, essa área ela vai ficar menos 2/3 de x ao quadrado mais 20x. Pronto. Olha aqui, ó, a lei de formação da área. Parábola com concavidade voltada para baixo, porque o a é negativo. E ele pergunta quais são os valores de x e de y, comprimento e largura, para essa área aqui agora ser máxima. Para essa área ser máxima, se eu fizer o x do vértice, menos b sobre 2a. Então, vou fazer isso, ó, x do vértice. Menos b, ou seja, menos 20 sobre o 2 que multiplica o a. O a é menos 2/3.
que eu vou ter ali para x do vértice? Menos 20 dividido menos 2 terços. 2 vezes menos 2 terços, menos 4 terços. Mantenho a primeira, menos 20, multiplico pelo inverso da segunda, menos 3 sobre 4. Não é isso? 20 vezes 3, menos com menos é mais. 20 vezes 3 fica 60. 60 dividido por 4, dá 15, né? 15 vezes 4, 60. 15. Então eu sei que a minha largura tem que ser 15. A minha largura tem que ser 15. E o meu comprimento, o y? Vamos colocar aqui dentro, ó, no lugar do x eu vou colocar 15. Ó. Vai ficar menos 2, menos 2 terços, que multiplica o 15, mais 20. Ou seja, o que eu vou encontrar aqui? Vamos ver. 15 vezes menos 2 dá menos 30. Dividido por 3 dá menos 10. Menos 10 mais 20, 10. Então pronto. A largura tem que ser 15 e o comprimento tem que ser 10. Para a área ser máxima. Então aqui, ó, as coordenadas aqui, ó. Repara bem. Se o seu x do vértice for 15, o seu y será 10 e a sua área, na verdade, calma aí. Se o seu x do vértice, calma aí, deixa eu apagar isso aqui. Se o seu x do vértice for 15, a sua área vai ser máxima. O comprimento vai ser 10. Agora, qual vai ser o valor dessa área máxima? Vai ser quanto? Pega no lugar do 15 e joga bem aqui no lugar de x aqui, ó. Pega esse 15 e joga bem aqui no lugar de x, ó. Que você vai ter o valor da área máxima. Beleza? 20 vezes 15 vai dar 300. 15 ao quadrado vai ficar 125. 125 vezes menos 2 vai ficar 250. Ixi, velho. Não dá pra fazer de cabeça, não. Mas joga aí. Joga 15 aqui no lugar de x, que você vai ter o valor da área máxima da casa. É assim que cai em vestibular. É assim que cai em prova. Beleza? Área máxima, receita máxima, arrecadação máxima. Tá bom? Coordenadas do vértice, eu diria que é o assunto mais importante quando se trata de vestibular. Beleza? E assim eu vou finalizar minha aula aqui. Espero que vocês revisem, estudem em casa também. Corram atrás aí do prejuízo aí, tá? E é isso, galera. Bom, eu vou ficando por aqui, tá bom? Boa semana para vocês. Se cuidem, tá bom? Revisem esses conteúdos. Vou finalizando aqui a